Olá, pessoal! Então hoje vamos ver os fundamentos da defesa ninzo-indiana ou a defesa Ninzovich contra o peão-dama, mas vamos tentar ver uma abordagem pelas brancas, certo? Essa defesa foi idealizada nos anos 20 do século passado e utilizada com grande efeito pelo grande jogador Ninzovich, que é o autor do Meu Sistema, um livro famosíssimo aí de estratégia. E a ideia dele é basicamente atacar o centro das brancas e ter peças ativas e desenvolvimento rápido. E só que é uma defesa que nós podemos permitir ou não. O que eu quero dizer com isso? Vamos ver desde o começo. Então, peão-dama, cavalo F6, C4, E6. Quando as negras jogam E6, elas estão em território ou da ninzo-indiana, se a gente permitir, ou do gambito da dama, ou da defesa indiana da dama, com B6. Então, muitas vezes, as pessoas jogam aqui cavalo F3, e aí nós não temos mais a defesa ninzo-indiana. Ela pode aparecer por transposição? Pode. Vamos dizer que ele jogue D5, aí eu jogo o cavalo C3, e aí vem por transposição. Por isso que eu digo, nós de brancas temos que permitir que as negras joguem a defesa ninzo-indiana. Então, pessoal, vale a pena impedir que as negras joguem a ninzo-indiana? Eu acho que depende. Depende do seu nível de conhecimento, do seu nível de preparação, da preparação do adversário na referida abertura, mas talvez mais do que isso, o entendimento das posições e dos objetivos resultantes dessas posições. E muitas pessoas usam isso como um truque psicológico. Joga cavalo F3 para frustrar o adversário. Mas, sinceramente, eu não sei se isso funciona tão cedo assim, porque é óbvio que o jogador das negras vai ter uma resposta preparada, seja no gambito da dama, seja na defesa indiana da dama, ou mesmo na bogo-índia com o bispo B4 cheque. Ele vai ter alguma linha preparada para jogar contra esse plano das brancas de frustrar a ninzo-indiana com o cavalo C3. E, estatisticamente, pessoal, qual é o lance que funciona mais nessa posição? É permitir ou não permitir a defesa ninzo-indiana? Qual lance funciona mais estatisticamente para as brancas? É o cavalo C3. É permitir a ninzo-indiana. Vejam só que coisa interessante. E aí vem bispo B4, que é o lance que define a ninzo-índia. Claro, as negras podem transpor para a defesa indiana da dama, para gambito da dama, e pode até jogar o estranho bispo E7. Então, bispo B4, nós jogamos. Então, o que eu fiz aqui como ideia para esse vídeo aqui, para mostrar para vocês? Eu peguei aí alguns bancos de dados e fui comparando quais as linhas mais comuns e com a melhor estatística para as brancas. Porque a ideia geral da defesa ninzo-indiana para as negras é atacar o centro das brancas à distância e desenvolver rápido e ter peças ativas. Elas estão conseguindo isso neste momento? Sim. Elas têm duas peças ativas e esse bispo B4 é muito ativo, causando uma cravada desagradável no rei branco. E vão rocar rapidamente. Podem rocar no lance seguinte, inclusive. Enquanto que nós, brancas, estamos aí com um centro parcialmente ocupado, mas a gente não pode jogar E4, porque esse cavalo está cravado, ele não está protegendo a casa E4. Então, tem ainda a variante anti-ninzo-índia, que é o F3, também existe na Grunfeld, na Indiana do Rei. É um lance mais atual, mais moderno, que requer bastante estudo, porque é bastante teórico e já coloca aí essa diagonal, já enfraquece fortemente essa diagonal. Assim, como jogador amador, e falando para jogadores amadores, eu não acho legal a gente abrir a coluna F tão cedo assim.
Mas eu posso estar completamente errado, o que é o mais comum na maioria das vezes se tratando de xadrez. Bom, brincadeiras à parte, pessoal. Então, assim, ó, o que eu selecionei? Eu selecionei, então, com base nesses bancos de dados aí que eu pesquisei, as linhas mais promissoras para as brancas. E as brancas vão tentar o quê? Estrategicamente, manter o centro. E não conseguindo manter o centro, porque as negras sempre podem trocar o seu bispo pelo nosso cavalo. Utilizar a vantagem do par de bispos. E vai ser esse o tema central. É isso que está na imensa maioria dos manuais de abertura também. As brancas jogam para tentar abrir o centro e fazer o par de bispos valer a sua força, certo? E onde que o par de bispo vale? Quando o tabuleiro está aberto, quando tem grandes diagonais para eles agirem e atacar. Então, cavalo F3, D5. E aqui, pessoal, aqui tem algumas variantes para as brancas. As duas principais são o dama C2, que é muito lógico, muito coerente, porque visa aí aliás, o dama C2 acho que joga até antes, né? Joga aqui. Joga antes do cavalo. Para justamente já proteger a casa E4 e não deixar dobrar os peões na coluna C, se as negras capturarem o cavalo, certo? Como isso aqui, certo? Então, tem essa linha que é muito moderna, muita teoria. Aliás, todas as linhas da Nizzo-Indiana têm muita teoria. Mas eu escolhi o cavalo F3 porque eu quero entrar na Rubinstein, certo? Que é uma linha muito sólida, muito segura para as brancas, onde a gente vai encontrar muita partida interessantíssima de jogadores muito fortes, todos campeões mundiais, ou quase todos, e vai ter planos bons de entender. Como esse, a luta pelo centro, o par de bispos. A gente não vai se importar se eles quebrarem a nossa estrutura no flanco dama, certo? Inclusive, as negras têm um plano muito conhecido de ataque elas tentam, por exemplo, vamos colocar aqui, nem é recomendável esse lance nesse momento, certo? Só estou falando para ilustrar. Eles vão tentar bloquear aqui o avanço desse peão, do peão de C4, e vão jogar bispo B6, bispo A6, cavalo C6 e cavalo A5. Então, aqui, ó, cavalo A5 ataca o peão de C4, B6 e bispo A6 ataca o peão de C4. E o C5 num determinado momento para impedir o avanço do peão de C4. Então, essa ideia, esse planozinho aí, é muito manjado, é muito conhecido. E as brancas têm vários antídotos contra ele. Então, nem vamos nos preocupar com isso. Mas o interessante é conhecer esse plano. Então, voltando aqui. E3, as negras jogam roque. E aí o desenvolvimento é muito lógico, muito simples. Eu também escolhi essas linhas aqui para a gente não ter muita decoreba, certo? Tudo é muito fácil de entender, muito lógico. A gente está quase seguindo um gambito da dama. Bispo D3, C5, então eles vão para o contra-ataque imediato. Agora a gente faz o roque. A situação está bem equilibrada. No entanto, o prospecto é bem melhor para as brancas, estatisticamente falando. Cavalo C6, e agora chegou a hora da gente perguntar para esse bispo aí o que ele quer da vida. A3. O melhor lance para as negras é bispo por C3, B por C3, e o teórico aqui, pessoal, é as negras definirem o centro. Então D por C4, bispo por C4 e dama C7. Já de olho na casa E5. E o lance E5 aqui que vai ajudar a libertar aí a posição das negras. Bom, aqui de brancas nós temos várias opções. Nós temos bispo B, vou listar algumas, certo? Todas elas dão uma vantagem posicional para as brancas e os resultados aí são positivos na casa dos 60%, ou seja, 60% das partidas de alto nível com esses lances resultam em resultado positivo para as brancas.
Os lances são bispo B5, e aqui o nosso índice vai... Opa, não é isso que eu queria. O nosso índice vai para 72%. Nós podemos ter bispo E2. Tira daqui. E nós podemos ter bispo B2, que é o lance que eu escolhi, certo? Por quê? Porque a gente pode abrir esse centro rapidamente, recuar esse bispo para D3 e avançar C4 e começar a atacar no flanco rei. E5. E aqui o detalhe importante é que eles abriram o bispo de casa clara e essa cravada em F3 desse cavalo, por exemplo, lance bispo G4, é muito chato para nós. Porque, por dois motivos. Nós temos a dama aqui, nós não queremos ter fratura na estrutura de peões no flanco rei, nós não queremos deixar esse cavalo cravado e nós também não queremos que ele jogue bispo G4 e E4 ganhando o cavalo. Então, então aqui praticamente forçado H3. Bispo E2 é possível, certo? Estatisticamente é bom, mas eu acho um pouco passivo. E pode acabar na troca do bispo de casa clara, o que vai nos tirar a vantagem do par de bispos. Então, me parece mais coerente H3. Então, voltando aqui. H3, aí nós temos bispo F5 e dama E2, certo? Aqui já foram 12 lances. E aqui, pessoal, aqui nós temos um prospecto bastante positivo. Se ele jogar torre de A, D8, nós temos o par de bispo. Sim, ele tá ocupando a primeira coluna D. A gente tem várias opções. Tem bispo B5, bispo A2, torre para D1. Já foi jogado tanto a torre da dama quanto a torre do rei para D1. Ou torre de A para C1 também. Mas a nossa ideia aqui é abrir esse centro e fazer esse par de bispos jogar, certo? E nós também vamos lutar pelas colunas centrais, certo? Se eles jogarem A6, deixa eu tirar daqui. Colocar aqui nova variante. Aí tem alguns planos, certo? Que a gente, porque ele está pensando em expandir na ala da dama com B5, e aí nós temos ou A4 ou bispo A2. Ambos os lances com bons prospectos para as brancas, certo? E as nossas ideias vão continuar sendo as mesmas. Nós vamos tentar abrir o centro, fazer o par de bispos jogar, centralizar as torres e provavelmente atacar no flanco rei no momento mais oportuno. Então, pessoal, é uma linha bastante simples, certo? Para dar uma bem básica, bem fundamento mesmo, tá? Para dar uma noção aí do que eles querem, do que as negras querem, cravando nosso cavalo. Eu acho que é mito você tentar inverter os lances para atrapalhar o adversário. Eu acho que isso simplesmente não faz efeito. E eu prefiro a linha Rubinstein, que é a mais sólida, a mais tranquila, com vários planos conhecidos para ambos os lados. E quem vai ganhar aqui é quem jogar melhor xadrez. Certo, pessoal? Muito obrigado por ouvir e bons jogos a todos.